Oi, gente, bom dia. Dias difíceis, né? A gente tem sofrido muito com perdas, mas nós temos que olhar para o nosso Deus e buscar esperança. Deus tem cuidado de nós, né? Você está aqui hoje de manhã é motivo de grande alegria, de gratidão. Saber que Deus quer te usar para ser bênção na vida de outros que estão sofrendo também. Então vamos continuar orando e sendo o braço de Deus para essas famílias que estão necessitadas aí. Obrigado você que tem comparecido. Sei que tem gente lá em cima, o espaço aqui é pequeno. Então peço sua compreensão, você que está aí no piso superior. A concentração aí tem que ser maior, né? Porque fica meio disperso. Mas preste atenção na palavra de Deus, deixe Deus falar contigo nessa manhã. E também agradecer a compreensão de vocês que estão com crianças aqui. Nós estamos planejando a volta do Horto Júnior já para o mês de agosto, próximo mês. Então segura mais aí uns 3 domingos, tá bom? Nós estamos estruturando a volta do Horto Júnior aí para agosto, tá tudo preparado, tá bom? Nós estamos já planejando aí os protocolos, tudo certinho, a equipe. E é uma fase difícil para nós, lá também vai ter restrição. Como foi da outra vez, nós voltamos, ficamos o quê? 3 domingos, mais ou menos, teve que recuar de novo. E agora Deus está permitindo que a gente retorne presencialmente com as crianças. Mas muito obrigado pela sua compreensão e agradeço as crianças também que estão aqui, que estão bem comportadas. Então é muito legal ver vocês aqui, né, obedecendo o papai e a mamãe aí, nesse tempo aqui dentro do salão. Se precisar tomar uma água, ir ao banheiro, faça isso aí, tá bom? Não tem problema algum. Você não atrapalha, a gente compreende essa necessidade também. Muito bem, essa nova série, o que nós queremos com ela, né? Qual é a nossa ideia? Nós já tivemos o Gente Como a Gente 1, né? Agora vamos dizer assim que é o Gente Como a Gente 2. E aqui especificamente trabalhando personagens do Antigo Testamento. Nós queremos mostrar com isso que esses personagens bíblicos, irmãos, eles têm muito a nos ensinar. É óbvio, né? Deus permitiu que as suas histórias fossem narradas exatamente para que servisse de exemplo para nós. Até os exemplos negativos, né, também Deus quer usar para que a gente aprenda com eles e não repita isso na nossa vida. Gente extraordinária, gente fantástica, gente exponencial, como diz o pastor Jeremias, né? E a sua cópia aqui em São Paulo também, pastor André Santana, né? A sua variante paulista. Mas eles não são deuses e nem semideuses. São homens de Deus iguais a nós. Gente como a gente. Então a ideia é exatamente essa, é trazer esses personagens aqui, abrir um pouco, né, da vida deles, das histórias, e procurar entender que nós temos muito a aprender, temos muito em comum com eles, tanto na parte de características positivas, quanto também nas nossas dificuldades, nossas inclinações pecaminosas. Parecemos muito com muitos deles, né? Temos que aprender com todos eles. E hoje, especificamente, pode projetar para nós aí, nós vamos aprender com Jacó. Gente, Jacó, que baita personagem, né? Quem já leu as Escrituras, especialmente ali a história dos patriarcas, sabe quem é Jacó. Mas se você talvez não tenha muito conhecimento a respeito da pessoa de Jacó, eu quero trazer aqui um resumo aqui, né? Um contexto sobre a vida deste homem. Então, Jacó, ele é a 3ª geração de alguém que conhecia Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus, mas ainda não era convertido. Neto de crente, e que avô, hein, que ele teve. Filho de crente, que baita pai também. Mas ele mesmo, vivendo e provando e testemunhando, vendo o agir de Deus na vida do vô, do pai, esse camarada demorou para se entregar para Deus. O pai dele, Isaac, orou por 20 anos
para que sua mãe Rebeca, que era estéril, engravidasse. Então, quando Jacó nasce, o seu pai já tinha 60 anos. E a Bíblia diz que esses meninos eram gêmeos. E eles lutavam no ventre da mãe. E essa mãe, percebendo aquilo sem entender, perguntava para Deus o que seria isso. E Deus então diz que lá no seu ventre, do seu ventre viriam 2 nações. Surgiriam do seu ventre, 2 nações. E elas iriam disputar entre si. E Deus inverte a ordem natural das coisas quando ele diz que o mais velho serviria ao mais novo. O primogênito serviria ao mais novo. Ou seja, Esaú serviria a Jacó. Isso é inverter a ordem da primogenitura, né? O primogênito tinha esses direitos, esses privilégios, mas Deus então decide, na sua soberania, no seu decreto, inverter essa ordem natural aí das coisas, dizendo que então o mais velho serviria o mais novo. Diz a Bíblia também que o pai, ele amava mais a Esaú, o filho mais velho, porque ele era um caçador nato. E já a mãe amava mais o Jacó, que era mais pacato e habitava em tendas, mais caseiro, mais ali, né, da culinária, mais o masterchef da família ali. Mas olha que interessante isso, né, gente? Já aqui no começo, vocês percebem essa discrepância aqui. É um erro, né? Pai e mãe, né, amar mais um, mais o outro, menos o outro. Então isso já começa a trazer dificuldades na família, né, essa preterência. O pai já estava velho, né, já estava ali naquela situação já que já não conseguia enxergar direito. E o Esaú, ele já estava casado, já tinha mais ou menos, ele já tinha 40 anos de idade e ele, desobediente, casou com mulheres pagãs de outras nações. Então, já havia também aquele episódio onde ele abriu mão do seu direito de primogenitura, foi enganado pelo seu irmão Jacó. Aliás, o nome dos dois é interessante porque Esaú, quando ele nasce, a Bíblia diz que ele era ruivo e peludo, né? Bebê bem peludo. E por isso levou o nome de Esaú, de ruivo. E o irmão nasce segurando no calcanhar dele. Os gêmeos, né? Então sai um e o outro sai segurando no calcanhar e por causa disso recebe o nome de Jacó. O suplantador, o enganador. Essa é a ideia do nome de Jacó. E o primeiro, né, ato aí de Jacó, fazendo jus ao seu nome, é enganar o irmão aí para roubar dele e tirar dele o direito de primogenitura. Vocês conhecem aquela história? Não vamos ter tempo de entrar em todas as histórias aqui, mas ele vende por um prato de lentilhas, porque estava com fome, e o irmão então fala, ó, eu faço isso aqui, mas você me passa o seu direito de primogenitura. Então, Jacó, você vê o irmão com 40 anos, já casado, e o Jacó solteirão, né, ali na famosa barra da saia da mãe. E ele continua por um bom tempo, vocês vão ver, apegado à mamãe lá dentro de casa, sem querer sair para a vida. Isaac, então, o pai, chega num determinado momento, o pai querendo forçar essa questão aí da bênção, da primogenitura, ou a bênção para o mais velho, pede para o Esaú, então, preparar uma caça e fazer um prato para que ele o abençoe, para que o pai dê a bênção, então, para Esaú. Rebeca, mãe, ouvindo isso, o que ela faz, então? Ela pede que Jacó se antecipe. Vai, meu filho, na frente, né? Pega lá 2 cabritos lá, eu vou preparar um prato bem gostoso para o seu pai e você vai na frente para receber a bênção no lugar do seu irmão. Aí ele fala assim, mãe, mas isso não vai dar certo, porque meu irmão é diferente, ele é peludão. Eu sou esses mano de academia aí, todo depilado, não vai dar certo, né? Aí a mãe falou, filho, deixa comigo, nós vamos dar um jeito. E se tiver alguma maldição, que caia sobre mim. E ele, como, né, fazia tudo que a mãe mandava, então ele aceitou a proposta. O plano, então, dá certo. Vocês conhecem a história também? O pai ali sem enxergar, o filho chega com a caça, com o prato, e o pai fala, quem é que está aí? É você, meu filho, Esaú? E aí o Isaac fala o quê? Sim, pai, sou eu. E aí ele chega e fala assim, porque a mãe prepara, ela pega o próprio pelo do animal e gruda lá na mão do Jacó, no rosto, para parecer peludo, né? O pai não estava enxergando direito, eles já eram gêmeos, né? Já tinha uma aparência
né, semelhante. E aí o pai fala, vem cá que eu quero te beijar. E aí ele se aproxima, o pai dá um beijo, e como a mãe colocou também a roupa de Esaú em Jacó, o cheiro, né, o pai fala assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. É você mesmo, Esaú? E ele repete, sim, pai, sou eu. Mentiroso, enganador, né? E aí o pai cai nesse engano e dá a bênção para o Jacó. Então, quando o irmão, né, descobre que foi enganado, ele fica furioso. Esaú vem logo em seguida, né, inclusive o pai, né, até desconfia, porque foi muito rápido, fala, nossa, você já fez, né? Aí o Jacó ainda fala assim, foi o teu Deus, né, que mandou. O teu Deus, se você prestar atenção no detalhe ali, Jacó não fala o nosso Deus, fala o teu Deus. E o irmão, quando fica sabendo disso, ele chega logo em seguida, o pai fala, agora já foi. Fala, mas você não tem nada para mim? O pai dá uma bênção de submissão ao irmão. Você vai servir o teu irmão. Né? E ele fica furioso e fala, então, ele planeja com ele, olha, então quando meu pai, assim que meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. De novo, Rebeca, nada contra as mulheres, nenhuma coincidência aqui, mas ela estava talvez escutando ali, né? Em algum lugar. A mamãe estava escutando, atenta, e ela vai então fazer o quê? Falar com o filho. Olha, fiquei sabendo aí, né? Que o teu irmão planeja te matar. Ele está furioso. Sabe o que você tem que fazer? Vai embora. Então Rebeca conta o plano para Jacó, e Jacó, nessa altura, com 71 anos de idade, na barra da saia da mãe, tem que então partir para a terra de Padã Arã, dos seus parentes. Isso está narrado ali naquele pedaço entre Gênesis 25 e 27. E aí Jacó, então, com medo do seu irmão, tem que ir embora. 71 anos de idade. Ele fica lá em Padã Arã por 20 anos. Quantos anos, então, ele tinha? 91. Casa-se nesse período de 20 anos, de 71 anos para frente, ele se casa, constitui família, fica rico, e aí ele vai voltar com 91 anos. E Jacó é o pai das tribos de Israel. Né? Esses 20 anos aí, ele constitui essa família inteira aí. Né? E aí ele volta. E José, seu filho, então vai para o Egito. Lembra aquela história? Vendido como escravo pelos seus irmãos. José foi vendido quando tinha 17 anos. O que significa então que se ele teve José com 91, José tinha 17, então ele já estava com 108 nessa época em que José é vendido. José fica 13 anos lá no Egito sofrendo, para lá e para cá, vai na mão de um, na mão de outro, vai preso, até que se torna governador do Egito. Então José já tinha nesse tempo, então, 30 anos. Ele tinha 17, ficou 13, 30. Então José governa por 7 anos de fartura e depois ele governa mais aqueles 2 anos onde ficou de escassez, né, o tempo de vaca magra lá no Egito. Nesse caso, então, fazendo a soma, Jacó já estava então com 130 anos quando José então manda trazê-lo para o Egito com a sua família, seus irmãos. Então Jacó fica lá no Egito por mais 17 anos, então ele morre, conforme diz as Escrituras, com 147 anos. Esse é um resumo da história do Jacó. Eu quero olhar então para a vida dele e ver 3 fases então nesse processo de transformação de um enganador para um adorador. Então nós vamos ver 3 histórias na vida de Jacó. A primeira fase é a fase da revelação, onde Deus se revela para Jacó como Deus dos seus pais. Deus mostra para ele que ele é poderoso, que Deus o ama e que Deus tem um propósito na vida dele. Isso está narrado lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. A gente vai ficar por aí mesmo, né? Vez ou outra vai para um texto lá, outro cá, mas o grosso aqui é na história de Jacó, está em Gênesis, óbvio, né? Gênesis 28, vamos ali no versículo 10, com essa máscara que fica meio embaçado, mas vamos lá. Jacó partiu, acompanha aí que eu não vou projetar esses textos aqui, quero que você acompanhe na sua Bíblia. Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E esse é um momento, então, para vocês entenderem, Jacó está com medo do irmão e está fugindo sozinho. Sozinho, ele vai embora, em direção a Padã Arã. Versículo 11, chega a um lugar onde passa a noite. Ele está sozinho, está muito cansado, o sol, né, já havia se posto, então tomando uma das pedras do lugar, imagina o sono que estava esse camarada, né? O cansaço, porque o cara pegar uma pedra para fazer de travesseiro,
e conseguir dormir é porque, né, tá com sono. Não sei se você já dormiu em cima de uma pedra. Tá bom? Tem uns travesseiros aí que parecem umas pedras, mas acho que não era o caso, não. Era uma pedra, e ele então toma essa pedra, coloca debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Versículo 12. Então ele sonhou. Sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Então, olha que interessante isso. Deus se revela a ele nesse sonho. Só que Deus diz assim: eu sou o Deus do teu avô, Abraão, e o Deus de Isaque. Mas não fala eu sou o teu Deus. Você percebe isso? A gente conhece, né, na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nesse momento ainda não era de Jacó. Era o Deus de Abraão e de Isaque. Eu sou esse Deus. E olha que interessante que Deus fala em seguida: darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Que baita palavra, hein? Que promessa. Deus se revela aqui em sonho para ele, dizendo que ele é o Deus do avô, o Deus do pai, mas que tinha um propósito na vida dele. E esse propósito era de abençoar esse menino, esse garotinho aí com 71 anos já naquele momento, de que faria dele uma grande nação, que daria para ele aquela terra, que a descendência dele se estenderia por norte, sul, oriente, ocidente, que as famílias da terra seriam abençoadas nele. Então é uma promessa messiânica aqui também, porque o Messias viria dessa descendência, e a partir dele todas as famílias, eu e você somos resultado dessa promessa também, abençoados nessa família, em Cristo. E aí ele escuta todas essas promessas, que Deus não o abandonaria, que ia cuidar dele, e aí ele acorda. O que você faria depois de um sonho desse? Não é? Que baita revelação. Quando ele acorda do sono, versículo 16, ele diz assim: realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: como este lugar é terrível. Terrível no sentido de tem poder aqui. Deus está aqui. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Essa visão que ele tem de uma escada. E é interessante notar também o detalhe de que ele via anjos subindo e descendo, não descendo e subindo, né? E os comentaristas vão dizer que isso talvez seja uma mostra, né, do próprio Jesus intercedendo por ele, cuidando dele. Né? Os anjos de Deus que se acampam ao nosso redor, e a figura do próprio Jesus, né, como esse enviado de Deus que intercede, que faz essa comunicação, essa ponte, essa escada entre os homens e Deus, intercedendo por nós, trazendo a bênção em pessoa, né, para nós e por nós. E aqui então ele tem essa baita visão, e quando ele acorda, ele teme. Inclusive ele dá um nome ali de Betel, casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Deus está nesse lugar. Mas o que acontece ali? Apenas isso. Mas já é um processo, né? Deus se revela para ele. Ele não se entrega ainda para Deus ali, mas ele reconhece o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, e percebe que esse Deus está o abençoando ali, né? Esse Deus está se revelando a ele, esse Deus tem promessas feitas, e essas promessas passam pela vida dele, incondicionalmente.
Deus não coloca nenhuma condição para isso. Deus é maravilhoso. A despeito de quem era Jacó, Deus chega e decide simplesmente, na sua soberania, no seu decreto, abençoar esse homem, que estava fugindo do seu irmão diante de tantas coisas ruins que ele já havia feito. Voltando ali, resumindo isso aqui. Deus se revela a ele como Deus do seu avô, Deus do seu pai, mas não se revela a ele como Deus de sua vida. Todas as famílias seriam abençoadas nele, então isso significa uma inclusão no plano do Messias. Deus promete a ele proteção, Deus promete a ele a sua presença, Deus promete a ele uma terra, Deus promete a ele uma descendência abençoada, Deus promete a ele um cuidado, mas Deus ainda é apenas o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Quando ele acorda, então ele pega uma pedra, faz um altar, reconhece que ali era a casa de Deus e chama aquele lugar de Betel. Você pode ver no versículo 18 em diante. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra em que havia posto debaixo da cabeça, colocou como coluna, então derramou azeite sobre ela, chamou aquele lugar de Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. E Jacó faz um voto. Ele levanta um altar e agora ele faz um voto. Que voto é esse? Versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. E aí ele coloca uma condição: se o Senhor então cuidar de mim, me fizer com que a minha jornada seja perfeita aí, se o Senhor me abençoar nesse sentido, se o Senhor me der comida, me der roupa, me proteger, aí o Senhor vai ser meu Deus, se eu voltar lá para a casa do meu pai. Ele fez essa promessa ali. Ele então coloca o nome ali de Betel, faz essa promessa, né, que se Deus te desse pão, proteção, roupa, tal, então que ele seria o seu Deus. Percebe que ainda não era. E ainda assim, depois de tudo que ele vê naquele sonho, ele ainda faz um voto dizendo que se o Senhor fizer tudo isso, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Não só apenas o Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Então, com 71 anos, ele confessa que Deus ainda não era o Deus da sua vida. Percebe? A gente às vezes olha para Jacó, né? E vê, não, Jacó, patriarca e tudo mais. Mas olha o ponto da vida desse homem, 71 anos, e ele ainda diz, se aí o Senhor será o meu Deus. Ainda não era. Ainda não era. E isso traz uma lição para nós aqui, né? Talvez você está aqui hoje, você seja filho de crente, neto de crente. É muito comum isso, né? No meio do povo de Deus. Foi criado no Evangelho, ou chegou cedo na igreja, já há muitos anos. Tem experimentado essas promessas de Deus, o cuidado dele, a proteção na sua família, bênção sobre sua casa. Mas a despeito de tudo isso, Deus ainda é apenas o Deus dos seus pais. O Deus do seu pai, o Deus do seu avô, da vovó, da sua mãe, mas ainda não é o Deus da sua vida. Isso é muito comum para jovens, adolescentes. É muito comum para pessoas que acreditam que apenas estar no ambiente da fé, isso já é suficiente para que ele tenha o céu, a vida eterna. A pergunta que fica aí nesse sentido, nessa primeira história, é que Deus tem se revelado, mas você tem que responder, você tem que responder para si mesmo. Você não pode enganar-se a si mesmo. E nós somos muito Jacó nessa hora, né? O enganador. Então, cuidado para não se enganar. A pergunta é, Deus já é o Deus da sua vida? Ele é o seu Deus? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Já entregou a sua vida para Jesus? Tem certeza que se você morrer hoje vai para o céu? Não porque sua mãe falou, porque seu avô falou, porque ele te trazia para a igreja ou te traz até hoje. Mas a pergunta é para você, isso não vai adiantar nada. Você tem que responder no seu coração, é uma resposta pessoal, ninguém pode responder por você. Deus já é o Deus da sua vida? Jacó com 71 anos não tinha essa convicção. Não basta ser filho de crente? Não basta frequentar a igreja de crente?
Não basta ter uma Bíblia sua? Não basta fazer oração, levantar cedo, fazer altar, participar do Hora Horto, campanha de doação, promessa daqui, promessa dali. Não basta se batizar, tomar ceia, qualquer coisa do tipo. É preciso que Deus seja o Deus da sua vida. Essa é uma pergunta que você só pode responder. Não importa a sua idade. Jacó, com 71 anos, viveu nesse ambiente de fé todos esses anos. Mas ele não podia dizer, o Senhor é o meu Deus, ainda. A segunda fase nesse processo de transformação de um enganador para um adorador é a fase da rendição. Primeiro é a fase da revelação. Deus se revela a ele, mas ainda não é o seu Deus. Agora ele tem um encontro com Deus. E esse encontro vai ser pesado. Ele vai lutar com Deus. Mas Deus o ama tanto que Deus não vai desistir dele. Deus vai fazer cumprir a sua promessa na vida dele, porque o plano e o propósito de Deus não pode ser frustrado. Quando Deus quer uma coisa, ninguém impede. E o amor de Deus, ele é irresistível. A graça de Deus é irresistível. E Deus vai mostrar isso para Jacó nesse episódio. Capítulo 32. Pula aí. Vamos até lá. Lembra? Jacó tem esse encontro com Deus e aí ele segue sua viagem. Deus cumpre a sua parte no plano. Deus o abençoa. Deus cuida dele. Deus dá pão, dá roupa, dá família, dá filho, dá riqueza para ele. Lá na cidade de Padã Arã, ele constitui uma grande família e vai prosperando e prosperando. O tempo passa, tanto tempo. Ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é encontrar uma mulher maravilhosa, Raquel. Né? E ele põe os olhos nessa mulher e se apaixona por ela. E aí ele vai, né, pedir para o pai, já que é família, quero ficar com essa menina. E o pai fala, legal, ainda bem, é melhor dar para você que é da família do que para outro aí, estranho. Beleza, então você vai trabalhar para mim. Né? Aí ele trabalha 7 anos pela Raquel. E quando chega a hora, o pai, ao invés de mandar a Raquel, manda outra filha, a Lia. E aí ele se sente enganado. Aí aquele que engana também é enganado, né? A vida, né, é assim. Você é cruel aqui, recebe a crueldade do lado de lá. Então o enganador provou do seu próprio veneno ali. E alguns vão até dizer, aquela piadinha de quinta série agora, tá? Que é por causa disso que a gente percebe que Jacó era analfabeto. Porque ele amava Raquel e não lia. Não lia, entendeu? Não lia. Mas tudo bem. Ele tem que trabalhar mais 7. 7 com 7? 14 anos para ter a sua amada Raquel. E a Lia fica ali de tiracolo, né? Vem junto com servas, só que Raquel era estéril. E aí ele começa a constituir família, com filhos com Lia, com a serva de Lia. Depois Raquel fica enciumada, manda uma serva, ele tem filhos com a serva de Raquel. Depois volta a ter filho com Lia. Aí, finalmente, tem filhos com Raquel. E aí constitui esses filhos que depois vão se tornar as 12 tribos, né, de Israel. Voltando ali, então, ele chega uma hora que ele já está, né, começa a crescer tanto, e ele resolve voltar, 20 anos depois. Só que Deus cumpriu a parte da promessa, mas ele não cumpriu a dele. Deus se tornou o Deus dele. Só que nessa volta tem um problema, né? O irmão dele está lá esperando. 20 anos depois, mas o irmão dele ainda lembra do que aconteceu. E aí o pessoal vem avisar, ó, teu irmão está te esperando com 400 homens lá na volta. E ele fica apavorado. E aí ele divide o grupo em 2. Fala, então, ele já tinha muitos animais, né? muito gado ali, muita propriedade, muita riqueza, servos e servas e tal, e a família grande. Então ele divide o grupo em 2, fala, o pessoal vai na frente num grupo, se meu irmão vier para destruir, eu fico sabendo que ele está matando um pessoal ali, a turma A nossa turma B desvia o caminho, vai embora e volta. Olha o plano dele, né? E aí ele ficou com a família dele para trás. E nessa de ficar para trás, ele fica com a sua esposa e seus filhos, e ele decide então sozinho atravessar um vale, o Val de Jaboque. E nessa de atravessar para o outro lado, ele encontra esse anjo, nessa história aí, o anjo de Deus, não é um anjo, é o anjo, então é uma prefiguração do próprio Cristo ali, e ele vai fazer o quê?
vai lutar com esse anjo. Olha que interessante essa história. Vamos para ela lá. 32, 22 a 30. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Que história maravilhosa e até intrigante, né? Como é que pode um negócio desse? Ele encontra-se com esse homem, com o próprio Deus, e começa ali uma luta. É interessante perceber isso, né? Deus tinha um propósito na vida dele. Deus foi ao encontro, de novo, né? Naquela primeira história, Deus vai ao encontro dele num sonho. Agora Deus vem ao encontro dele nessa figura desse homem, desse anjo. Deus vem até ele e o anjo começa uma luta com ele. E Deus ali mostrando para ele que tinha interesse na vida dele, que aquilo que Deus prometeu, Deus iria cumprir. Só que Deus precisava que ele se rendesse. E Jacó não se dobra. E fica ali toda aquela madrugada até o dia começar a clarear. E Deus então decide dar um basta. Encosta ali na coxa dele, na articulação, e deixa o cara meio aleijado ali, né? E aí então, ele fala: deixe-me ir. E ele fala: eu só deixo você ir se você me abençoar. Olhando assim a seco, parece que é uma teimosia e que ele, quando o texto diz que ele prevaleceu, parece que ele ganhou a luta. Mas nós vamos ver um outro texto que revela algo muito importante sobre o que significa esse ele prevaleceu, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque ele recebe uma bênção. E Deus naquele momento, ele se rende. E Deus muda a história dele. Deus muda o nome dele. Isso era muito significante. Porque Deus muda o nome, é a ideia de Deus muda o caráter. Deus muda a história. De Jacó, o enganador, o suplantador, ele passa a se chamar Israel, príncipe de Deus. Porque o propósito de Deus vai se cumprir. E ele se rende a isso. Naquele dia, então, ele se humilha. Ele reconhece esse Deus. Ele reconhece o poder. E mais do que isso, ele reconhece o amor, a graça e a misericórdia desse Deus na vida dele. Ele sai mancando. Mas o que adianta correr saudável para o inferno? Ele sai mancando para a eternidade. Mas sai salvo. Outro homem, outro nome. Resumindo aqui, a Bíblia diz que Jacó, então, ele vai lá para Padã Arã, fica 20 anos, serve o seu sogro por 14 anos, por causa da sua mulher Raquel. Lá ele tem 11 filhos, fica rico, é enganado pelo sogro. Depois de 20 anos, então, que ele tinha feito aquela promessa, né, lá no sonho, mas ele não cumpriu. Então ele volta cheio de filhos e rico, mas quando ele volta, o problema com o irmão ainda está vivo. Então ele fica com medo, divide o grupo em dois, fica para trás com seus filhos e suas mulheres e passa ali o val de Jaboque sozinho, onde encontra-se com esse anjo do Senhor e luta com ele. O próprio Deus então entra ali na jogada, né? Deus toma a iniciativa para confrontá-lo e salvar a sua vida.
O que nós percebemos aqui é que Deus escolheu Jacó incondicionalmente. Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Antes mesmo dele nascer. O apóstolo Paulo fala isso. O texto de Malaquias vai falar isso, do amor de Deus, nós vamos ver depois. Mas ele não tinha feito nem bem nem mal, e Deus já tinha dito, o mais velho vai servir o mais novo. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Decreto de Deus. Ele não escolheu Jacó porque Jacó era bom, porque Jacó era bonito, virtuoso, mas ele escolheu Jacó apesar de Jacó. Não por causa de Jacó Deus o amou, mas apesar de Jacó, dos seus erros e dos seus deméritos, Deus o amou. Isso é muito parecido com o que Deus fez comigo e com você, né? Você já parou para se perguntar por que Deus te escolheu? Não é porque pela sua beleza, pela sua família, pelo seu intelecto, pelo seu caráter bondoso, porque não há bom, não há um justo sequer. Deus te escolheu porque Ele te ama, Ele decidiu. Ele te escolheu apesar de você. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor incondicional. Abre sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Deixa aí marcado em Gênesis. Mas olha por que Ele te escolheu. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Deus falando para o seu povo diz assim: Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, no entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Deus decidiu amar apesar de quem era. Quem era Jacó, gente? Enganador, mentiroso, trapaceiro, filhinho da mamãe. E Deus disse, eu amei, eu amei. Quem era você? Quem era eu? E Deus olha nos meus olhos e diz assim, eu te amo, filho. Eu tenho um propósito para você. Renda-se. Eu te amo. Não tem como não se render a esse amor, né? Deus amou apesar dos seus pecados. Deus nos ama não por causa do que nós somos, mas apesar de quem nós somos. Deus ama você apesar das suas mazelas. Palavra famosa aí do Celebrando, né? Apesar das suas mentiras, apesar das suas tristezas, apesar das suas crises, angústias, dos seus problemas, Deus ama você. Apesar da resistência de Jacó, Deus não desiste da luta. Deus não desiste da luta porque ia salvar Jacó. Esse era o propósito de Deus. Jacó não queria mudar de vida, deixar de ser quem ele era. E talvez eu e você também nós tenhamos lutado contra Deus. Talvez hoje você tenha lutado contra Deus por alguma mania, por algum pecado, alguma coisa que você não quer abandonar, algum jeitão de ser que você gosta. Você não quer mudar, você não quer deixar de ser quem você é, seus vícios, suas fraquezas, seus pecados. Mas Deus não desiste de você. Ele te ama. Ele não desistiu de Pedro, de tantos outros, ele não desistiu de Jacó. Lutou por ele. Deus preferiu ferir Jacó e aleijá-lo para salvá-lo do que deixá-lo se perder por inteiro. Agora, não espere Deus te ferir para você se render. Não espere uma tragédia na sua vida para que isso aconteça. Eu não concordo com aquele ditado que quem não vem pelo amor vem pela dor. Isso não é bíblico. Só vem por Jesus mesmo. Mas Deus usa circunstâncias muitas vezes desfavoráveis para abrir os olhos das pessoas. Deus permite algumas situações difíceis acontecerem, em alguns casos, para que a pessoa se renda, para que ela perceba que Ele é Deus, que Ele está no controle. Há quem diga que a pandemia é uma ministração de Deus para o mundo entender quem é que está no controle. Independente disso, nós sabemos que a lógica não foge a isso. Deus sempre esteve no controle. Deus nunca foi pego de surpresa por vírus algum.
E é uma pena crentes esperarem uma situação como essa para acordarem para essa realidade, de que Deus é Deus, Ele está no controle. Não precisava de pandemia para a gente entender isso. E às vezes não precisa que ninguém morra, mas isso talvez tenha que acontecer. Não precisa que ninguém adoeça, não precisa que aconteça nenhuma perda, nenhuma desgraça, nenhum prejuízo, nenhum desemprego, nada, mas Deus vai usar, se esse for o caso, para que Ele se revele a você e para que você se renda à vontade dEle e à sua soberania. Se Deus tiver que usar isso para te salvar, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele te ama. Talvez no primeiro momento você não vai entender, mas é por amor. Como muitos filhos não entendem muitas vezes as disciplinas dos pais, e porque alguns nãos acontecem, mas lá na frente eles vão agradecer dizendo: muito obrigado, Pai, porque eu sei que foi por amor. Doeu, mas eu sei que foi por amor. Jacó saiu de lá mancando, mas ele não pôde dizer que não foi por amor. Deus não desistiu dele. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Pode projetar? A graça de Deus é maior que o nosso pecado, porque ela é irresistível. Jacó reconhece a necessidade de salvação. Ele diz assim: eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E aqui está a chave para entender isso. Por que ele prevaleceu? Oséias capítulo 12 traz uma informação muito interessante. Depois de Daniel, né? Livro de Daniel, Oséias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Nós já estudamos esse livro aqui. Capítulo 12, versos 3 e 4. Oséias 12, 3 e 4. Dentro do ventre pegou o calcanhar de seu irmão. Lutou com quem? Com quem? Com Deus, no vigor de sua idade. Lutou com o anjo, não um anjo, né? Lutou com o anjo e prevaleceu. E como que ele prevaleceu? Chorou e lhe fez súplicas. Encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Como é que ele encontrou? Como é que ele prevaleceu? Chorou e pediu por misericórdia. Aqui está o sinal. A única maneira de prevalecer com Deus, diante de Deus, é assim, se rendendo. É assim que eu prevaleço, me rendendo ao soberano. Como é que ele prevaleceu? Chorando e pedindo misericórdia. Me abençoa, me abençoa. O que ele quis dizer com isso? Jacó já era rico, Jacó já tinha uma grande família, já tinha bens, já tinha terra. O que ele quer dizer com isso? Seja o meu Deus. Eu quero ter a salvação do meu pai e do meu avô na minha vida. Mais do que bens, mais do que filhos, mais do que família, mais do que terra, mais do que posses ou poder ou prestígio. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Me abençoa. Deus não vai deixar de fazê-lo quando a situação for essa. Ele não vai deixar de abençoar. E ali Deus muda o nome dele. Agora você não é mais Jacó. Agora que você se rendeu, agora que você chorando pediu misericórdia e reconheceu o meu poder, agora você vai ser o meu príncipe. Israel. Deus foi misericordioso com ele. E sabe uma indicação disso? Um indicador no texto. É uma pergunta que parece tão insignificante, mas ela é muito relevante. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E sabe o que ele diz? Ele confessa. Ele reconhece quem ele era. Porque lá atrás, lembra? Gênesis capítulo 27, verso 18, 19 e no 24, por 2 vezes, quando o pai pergunta para ele, quem é que está aí? Quem é você? Sabe o que ele diz? Sou Esaú. Ele mente, ele engana,
Ele não admite quem ele é. Mas agora, diante de Deus, arrependido, ele reconhece: eu sou o Jacó. Sou eu sou esse. Essa é a minha identidade. Meu nome diz bem quem eu sou e eu reconheço isso. Eu sou um enganador. Eu sou um traidor. Eu sou infiel. Eu sou um pecador. Senhor, eu sou isso. Está aqui. Esse sou eu. Finalmente ele reconhece sua miséria, sua verdadeira identidade e confessa seu pecado a Deus. Quando ele diz: eu sou quem eu sou. Talvez você precise fazer isso hoje. Para de se enganar. Para de querer enganar os outros. Porque a Deus você não engana. Para de mentir. Para de tentar colocar uma máscara. Ser quem você não é. Chega diante de Deus e diz: Senhor, está aqui. Esse é o Paulo. Sou eu. Não sou nada. Confessa para Deus. É isso que Ele espera de você. A não ser que você reconheça que é um pecador, não haverá esperança para a sua vida. Quando você confessa o seu pecado, Deus muda a sua vida, muda o seu nome, muda a sua história. Não mais Jacó, mas sim Israel, príncipe de Deus. E aí ele termina dizendo nessa história: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por isso ele deu o nome ali de Peniel, a face de Deus. Eu vi. Você já encontrou Jesus? Já viu a face de Deus? Já se rendeu a Ele? Já reconheceu quem você é? Deixa Ele mudar a sua história. E por último, a terceira fase no processo de transformação é a fase da restauração. Esse texto vai mostrar que até mesmo um cristão, até mesmo alguém que se entrega a Deus, ainda está debaixo ali do pecado. A presença do pecado. Ele não se torna alguém perfeito, ele vai cair. Mas é maravilhoso como Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. A partir dali, então, ele volta, encontra com seu irmão. A história vai dizer que, mesmo com medo, há um encontro de perdão. O irmão abraça, chora, diz para ele: fica aqui, não preciso dessas coisas que você está me mandando, esses presentes, eu também já tenho minhas coisas. Ele fala: não, eu aceita, eu fico feliz de que apenas ache mercê aos seus olhos. O irmão fala: mas fica aqui comigo, volta. E ele pega e fala: não, eu não preciso disso, basta apenas que você me veja com bons olhos. E aí ele vai para um outro caminho. Ele devia ter ido para Betel e ele vai para Siquém. Ele desobedece. Ele vai para Siquém, talvez por causa das facilidades que havia naquela região, enfim, como Ló também fez lá atrás. Mas ele vai para Siquém e o texto vai dizer que lá em Siquém, quando sua família chega lá, encontra-se com esse pessoal de outras nações, e o príncipe de Siquém se encanta com a irmã, com a única filha dele, a Diná. E aí ele desonra a Diná. Ele tem relação com ela, e isso deixa a família furiosa. E eles acabam fazendo um acordo com aquela nação pagã, que eles só poderiam aceitá-lo, porque o menino se apaixona, ele queria se casar com Diná, esse príncipe, fala com o pai aceita a proposta, fala com os homens ali, e fala: nós vamos aceitar porque meu filho está apaixonado, e nós vamos aceitar o que eles colocarem sobre nós aí de condição. E eles falam assim: então, para você virar um povo como a gente, tem que circuncidar todo macho aqui dessa nação de vocês, tem que se circuncidar. E eles aceitam a proposta. Só que dois irmãos, Simeão e Levi, aproveitam uma noite em que os homens estavam fracos por causa da circuncisão, no terceiro dia, e passa a espada a todos ali daquela tribo ali, e mata inclusive o noivo de Diná, o pai dela, enfim, uma carnificina. Olha a desgraça por ter simplesmente mudado a rota, E aí, de novo, Jacó fica com medo. Fala: agora os povos dessa região vão se voltar contra nós. Depois do que nós fizemos, eles vão vir aqui e vão matar todo mundo. E ele quer fugir de novo. E Deus mais uma vez intervém. Vamos ver essa história aqui para terminar. 35, 1 a 7.
Bom que nem o Edgar nem o Rogério estão aqui hoje, não tem plaquinha, não tem nada, a gente vai embora. Bom, depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. E assim Jacó chegou à luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estavam com ele. Edificou ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Interessante. Resumindo aqui esse ponto, mesmo um crente salvo no Senhor Jesus ainda está sujeito ao pecado. Ao invés de ter ido para Betel, Jacó vai para Siquém, talvez buscando ali facilidades. O príncipe de Siquém desonra sua filha Diná, e a tragédia então começa, como vocês podem perceber no contexto. Depois que os filhos de Jacó, Simeão e Levi, então em seguida matam os homens de Siquém, Jacó entra em desespero, achando que agora morreria nas mãos dos povos daquela região. E assim acontece também conosco muitas vezes, não é mesmo? Quando entramos em desespero e não vemos saída em algumas situações, diante de alguns problemas, ficamos realmente ali achando que Deus esqueceu da gente, que agora vamos morrer, que não tem jeito, e agora o que vai ser? Esquecemos até de orar. E mais uma vez, Deus toma a iniciativa e vem até ele. Deus vem até ele e fala: vai para Betel. Vai para Betel. Um crente pode até cair, mas ele não fica caído. Amém? Um crente não vive pecando, não permanece no pecado. Ele entende os seus erros, ele entende o que tem de errado, confessa, deixa, reaviva, restaura. Ele dá um jeito, porque ele quer agradar a Deus. Não é perfeito, mas ele não se contenta em ficar ali nadando no pecado. Deus dá a esse crente caído uma chance de restauração. E Deus diz ali nessa frase emblemática: suba para Betel. Ou seja, venha para a casa de Deus. Venha para a minha presença. Né? 35:1. Mas acontece que Deus faz exigências. Deus disciplina. E não dá para andar com Deus, não dá para subir a Betel, estar na presença de Deus de qualquer jeito, não. Ali, ele teve que tirar tudo que tinha de errado. Os ídolos, vocês perceberam? Chamou a sua família e falou: vamos tirar todos os ídolos, trocar essas roupas, tudo aquilo que de fato desagrada a Deus, né? Que lembra esse paganismo todo. Vamos tirar tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é impuro do nosso meio, para que nós possamos voltar a andar com Deus. Porque a restauração passa por isso. Uma consciência de pecado, uma confissão de pecado, um abandono do pecado. Reconhecer, confessar e deixar. Limpeza, santidade. Deus não vai andar com impuros. Ele está pronto para restaurar, mas ele faz exigências. Santifique-se. E é isso que eles tiveram que fazer ali, para que pudessem subir a Betel. Jacó levanta então a Deus um altar. Ao Deus, aquele Deus que no dia da angústia o socorreu. E no versículo 5, depois que ele faz isso, depois que ele se santifica, que ele tira todas as impurezas, as roupas, as joias, tudo aquilo que lembrava o paganismo, os ídolos. Então, versículo 5, Deus reverte o quadro, coloca um terror naqueles que estavam preparados para atacá-los, e eles não fazem isso, eles não perseguem, eles não vão atrás, porque Deus impediu. Por que Deus impediu? Porque eles reconheceram
Eles se santificaram e Deus falou, venha para Betel, sobe para Betel. E ali, quando ele chega, ele levanta um altar. E ali ele coloca um nome naquele lugar de El Betel. El Betel significa o Deus da casa de Deus. Agora não era mais apenas a casa de Deus do avô e do pai. Agora era o Deus da casa de Deus, o seu Deus. Em outras palavras, né, El Betel também significa eu te abençoo outra vez. Restauração. Eu já tive um encontro contigo. Você já se rendeu. Mas agora você desobedeceu, você caiu. Veio a desgraça, está com medo. Tem pecado aí no meio. Mas eu estou aqui. Eu continuo sendo o seu Deus. E eu quero te restaurar. Purifique-se, santifique-se, tira tudo que está de errado. E eu te abençoo de novo. Que Deus que não desiste de nós, né, irmão? Nós somos iguaizinhos a Jacó, não somos? E Deus está dizendo para você hoje, eu quero te abençoar de novo. Eu não desisto de você. Eu sou teu Deus. Vem, sobe para Betel. Vem para perto de mim. Tira tudo que está errado. Arrependa-se e vem. El Betel, eu te abençoo de novo. Você que caiu, tropeçou, está longe, Deus está dizendo para você hoje, eu te abençoo de novo. Eu não desisti de você. Vamos começar uma nova vida. Vamos começar uma nova jornada. Deus é poderoso para salvar e restaurar a sua alma. Creia nisso. Resumindo, 3 fases no processo de transformação do enganador para um adorador. A revelação de Deus, a rendição a Deus e a restauração de Deus na nossa vida. Esse foi o processo na vida desse que era o enganador. E pela graça e misericórdia de Deus, se transforma no adorador. Isso não tem felicidade maior na nossa vida, irmãos. Não há bens, não há nenhum objeto, não há nenhum poder, não há nada, não há ninguém que possa trazer uma felicidade como essa. De estar perto de Deus, de estar na casa de Deus, na presença de Deus, de saber que Deus nos ama incondicionalmente, que a graça dele é irresistível, que ele te alcançou, ele se revelou a você, tem se mostrado a você pela palavra dele, tem usado pessoas, circunstâncias para mostrar que ele te ama, que ele tem um plano na tua vida. Basta que você se renda a essa vontade dele, pare de lutar. E se você já fez isso, mas de alguma forma também tem se desviado, tem deixado entrar o pecado dominar, ídolos no seu coração, Deus está dizendo, eu quero ter de novo com você uma nova jornada, eu quero te abençoar de novo. Deixa tudo isso e vem para a minha casa, vem para a minha presença. E assim seja feliz. E você vai poder dizer, como nós vamos dizer agora, só assim eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida de Jacó, obrigado por esse processo onde nós percebemos que nós somos iguaizinhos a ele, Pai. A tua revelação tem chegado a nós, por meio da tua palavra, tem mostrado o quanto o Senhor é bom, misericordioso, amoroso e tem um propósito para a nossa vida, para a vida de todo aquele que crê. Pode ser que estejamos na igreja, na vida cristã há anos, mas ainda não tenhamos um encontro verdadeiro, não temos tido um encontro verdadeiro com o Senhor, não temos tido uma entrega absoluta a Ti, uma rendição total, Pai. Pare de lutar, meu irmão, minha irmã, pare de lutar contra Deus, entregue-se, renda-se a Ele, porque Ele te ama. Ainda que isso traga uma dor, não espere que uma situação difícil aconteça para que você se renda. E se você já se entregou, mas está afastado, que o pecado tem te tirado esse foco, ídolos têm dominado o teu coração, Deus está dizendo para você, venha, suba de novo à minha casa, à minha presença, mas tire os ídolos, arrependa-se, santifique-se, e eu vou te abençoar de novo. Eu quero andar com você, eu quero mudar teu nome, eu quero constituir uma nova jornada. Eu quero que você ande comigo. Quero ser o teu Deus. Isso é verdadeira felicidade, Pai. Toma as nossas vidas, nos faça entregar de coração a Ti, para assim sermos felizes de fato com Jesus, nosso Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.